milhares de corpos. Um único buraco. O anonimato que aterroriza a alma e o colapso final da dignidade. O drama da Venezuela, onde a terra tenta esconder o que os olhos não suportam ver. A lasanha humana de Londres e o horror do descarte de corpos em caçambas no Haiti. O que acontece quando a morte vence a logística e a terra se torna um depósito de gente? Você assiste a partir de agora Cadáveres em Valas Comuns. Geralmente, a morte é o último ato de identidade de um ser humano. A imagem da pessoa falecida é impressa em santinhos, publicada em artes fúnebres nas redes sociais, e o nome é eternizado nas lápides. Mas, nas valas comuns, tudo isso morre com o corpo. Eu sou Heberton Lopes, e hoje eu vim te mostrar o lado mais sombrio do colapso funerário na Venezuela. Você vai saber o que está acontecendo no país que foi devastado pelo terremoto, onde a terra se tornou um único refúgio para uma tragédia sem precedentes. E ainda vamos relembrar casos que forçaram a humanidade a empilhar seus mortos como entulho. E as situações brasileiras que ainda assombram a nossa história. Antes de começar, eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Diferente de um sepultamento individual, onde a decomposição segue um ritmo natural, em uma vala comum, a biologia se torna caótica. Quando centenas de corpos são lançados em trincheiras, o peso compacta a terra e expulsa o oxigênio. O resultado é uma decomposição anaeróbica mais lenta e muito mais agressiva. O calor gerado pela atividade bacteriana em massa pode elevar a temperatura dentro da vala, criando um ambiente onde os fluidos cadavéricos se misturam, formando o chorume da morte. Esse líquido é um coquetel de patógenos que pode contaminar lençóis freáticos e o solo por décadas. É um desastre sanitário secundário, onde a morte dos que foram ameaça diretamente a vida dos que ficaram. O necrochorume não é apenas um resíduo da decomposição. É um veneno biológico de alta densidade. Ele é composto majoritariamente por água, sais minerais e substâncias orgânicas degradadas. Mas o perigo real reside em dois vilões químicos. Putrescina e cadaverina, diaminas responsáveis pelo odor fétido e adocicado que impregna o ar. Mas sua toxicidade vai muito além do olfato. Em valas comuns, a concentração desse líquido é massiva. Sem a proteção de jazigos impermeabilizados, esse fluido viscoso e acinzentado infiltra-se na terra com uma carga viral e bacteriana devastadora. Se atingir o lençol freático, o necrochorume transforma a água potável em um veículo de morte. Ele carrega patógenos como a Salmonella typhi, causadora da febre tifoide, o vírus da hepatite A e a bactéria Vibrio cholerae, o pesadelo da cólera. E na Venezuela, o horror não é apenas uma possibilidade biológica. É uma realidade cujo odor tomou conta das ruas e invade as casas. Após os devastadores terremotos que atingiram cidades da Venezuela, o país mergulhou em uma crise funerária sem precedentes. O IML de Belo Monte, em Caracas, transbordou. Em La Guaira,
o porto da cidade foi transformado em um necrotério improvisado sob o sol escaldante. Filas de carros funerários se tornaram parte da paisagem local. O trânsito de carros, caminhonetes e caminhões levando cadáveres se tornou rotina. O drama é personificado em uma imagem que rodou o mundo. Em Castelamar, uma família desesperada pintou em uma parede: auxílio, aqui está mi madre muerta. Pues este hijo pide auxilio para que le ayuden a sacar a su mamá. ¿Sí se pasó? Vinieron y le dijeron que no podía sacar el cuerpo por pedazos. Porque no lo puedo sacar por partes. Me dejaron la bolsa y me dijeron, bueno, aquí está la bolsa. Yo le dije, bueno, yo me meto allá abajo, yo no tengo ningún problema, yo me meto, yo la saco por parte y voy a recuperar lo que puedo recuperar el cuerpo. No, tengo que recuperar el cuerpo completo, porque si no hay cuerpo completo, no hay oxígeno. Este é o drama de milhares de venezuelanos que, diante da ausência do Estado, estão sendo obrigados a retirar os corpos de seus entes queridos dos escombros com as próprias mãos. Muitos desses corpos já estão em estado avançado de putrefação dentro das edificações que ruíram, tornando o ar das cidades respirável apenas com máscaras. Diante da impossibilidade de processar tantas vítimas, o governo abriu um cemitério improvisado chamado de Área de Emergência. As imagens revelam trincheiras gigantescas, onde os caixões são colocados lado a lado. Cruzes brancas, pintadas artesanalmente, demarcam os locais em que os cadáveres estão sendo depositados. Mas como identificar essas pessoas depois? O que o governo está fazendo para que essas famílias possam, um dia, tentar reaver seus mortos? Para evitar que essas pessoas se tornem desaparecidas para sempre, as equipes forenses estão adotando protocolos de emergência. Antes de cada caixão ser baixado à vala coletiva, são tiradas fotografias do rosto, quando possível, e de sinais particulares, como tatuagens ou cicatrizes. Em alguns casos, são coletadas amostras de DNA, e cada caixão recebe um número que corresponde à posição exata na trincheira. É uma tentativa de criar um arquivo vivo debaixo da terra, permitindo que, no futuro, exumações possam ser feitas para devolver o nome a cada uma daquelas cruzes brancas, que são usadas para demarcar os locais dos sepultamentos. A Venezuela é o retrato do agora, mas a história já nos mostrou que a morte em massa já foi tratada com uma logística ainda mais cruel. Em Londres, cadáveres foram empilhados como uma, acredite, lasanha humana. Em 1348, a peste negra dizimou Londres. A morte era tão onipresente que o ritual de despedida se tornou um luxo impossível. Arqueólogos descobriram recentemente em Charterhouse Square valas comuns que revelaram uma logística macabra, a lasanha humana. Os corpos eram colocados em camadas perfeitas, um ao lado do outro, cabeça com pés, para otimizar cada centímetro do buraco. Entre uma camada e outra, uma fina película de terra e cal era jogada para tentar conter o miasma e a proliferação de ratos. Era uma engenharia do desespero. Milhares de pessoas que, em questão de dias, perderam o direito a uma lápide e foram misturadas em uma massa de ossos que a terra de Londres guarda até hoje como um testemunho da nossa fragilidade. Se em Londres foi a doença, no Haiti foi a força bruta da natureza. E a logística da morte ali foi uma das mais cruéis da história moderna. No terremoto de 2010, o Haiti se tornou o cenário de um dos maiores desastres sanitários do século. Com mais de 200 mil mortos, o governo perdeu completamente a capacidade de reação. A solução foi brutal e exposta ao mundo:
caminhões de lixo e caçambas de entulho foram usados para recolher os corpos que se acumulavam nas calçadas de Porto Príncipe. Os cadáveres eram lançados em valas gigantescas numa área desértica e isolada. Não havia identificação, não havia oração, não havia dignidade. Os corpos eram despejados como restos de construção civil para evitar surtos de doenças. O cheiro da morte era tão denso que podia ser sentido a grandes distâncias. É o trauma coletivo de uma nação que foi forçada a tratar seus mortos como resíduos para que os vivos pudessem sobreviver. E no Brasil, nós também temos as nossas valas. O Brasil guarda casos que misturam tragédia sanitária e crime político. Em 1990, a descoberta da vala de Perus no cemitério Dom Bosco, em São Paulo, chocou o país. Historiadores e pesquisadores apontam que os corpos ocultados ali incluíam opositores políticos, vítimas de esquadrões da morte e centenas de crianças pobres que faleceram devido ao surto de meningite. Eram mais de 1000 sacos de ossos enterrados sem identificação durante a ditadura militar. Mais recentemente, em 2020, o mundo viu as imagens das trincheiras nos cemitérios de Manaus. O colapso pela Covid-19 forçou o uso de valas coletivas, onde caixões eram colocados lado a lado em valas gigantescas. O Brasil sentiu na pele o que significa perder a capacidade de se despedir individualmente dos seus mortos. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados. O direito à memória é o último direito que temos. E quando ele é tirado, a humanidade inteira perde um pouco de si. Se você acha que essas vítimas não podem ser esquecidas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com os membros do Clube Vim Te Mostrar. Pessoas que apoiam a nossa produção de conteúdo. Deixa aqui no seu comentário qual que foi a passagem desse conteúdo que mais te chocou. Eu leio todos os comentários, viu? Um grande abraço. Até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Rafaela Costuras, Claudionir e Lídia Rabelo, Diego Assunção, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Vera Dias, Jan Cirna, Cris Barros, Justina de Lara, Camila Marins, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Jefferson G.2, Carlos Lima Pregação, Angra Jesus dos Santos, Maria Luciana Soares Alves, Walker Volpe, José Santos, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Paloma Santos, Ana Vilela, Adenilce, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Edmé Poliana, Josiane Vidal, Andrei Melo, Henrique da Rocha Real, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elcio Dias Elcio, Débora Cristina, Gisele Correia, Ieda de Melo, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Reilton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins e Carol Silva. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!